Ele vai relatar Jesus de Nazaré fazendo, Jesus de Nazaré agindo, Jesus de Nazaré tomando iniciativas, Jesus de Nazaré fazendo coisas tremendas aqui na terra. E quando nós olhamos o capítulo 4 de Marcos, nós vamos ver Jesus tomando uma atitude que aos olhos humanos parece incoerente, porque quando começa o capítulo 4 de Marcos, a Bíblia vai dizer que Jesus está em um monte ensinando, e ouvindo a sua palavra está uma grande multidão. E Jesus está tranquilo, Jesus está sossegado, e ele está ensinando tranquilamente uma grande multidão. Mas a Bíblia diz que vai entardecendo, e Jesus olha para os seus discípulos e diz: vamos para outra margem do mar. Mas onde Jesus estava tudo tranquilo. Onde Jesus estava, havia uma multidão maior do que essa, ouvindo o seu ensinamento. E por que Jesus decide deixar aquela multidão, deixar aquele momento de tranquilidade e passar para outra margem? Jesus reúne os discípulos e diz: vamos passar para o outro lado. E os discípulos, sem entender o motivo, acompanharam Jesus naquela jornada. Mas quando eles atravessaram com Jesus, Jesus passou por duas agitações, duas tribulações, duas dificuldades. E eu fico imaginando, Jesus estava de um lado tranquilo, a multidão estava ouvindo, ninguém fazia nada contra o Senhor, estava tudo em paz. Mas ele do nada, aparentemente, decide passar para o outro lado. E quando ele vai para o outro lado, aparecem duas agitações. A primeira acontece ainda na travessia. Observe que eu disse e repito: estava tudo tranquilo de um lado, a multidão ouvia, estava tudo em paz. Mas Jesus decide atravessar o mar. E quando ele decide atravessar o mar, aparece a primeira agitação. A Bíblia diz que veio um vento, uma tempestade muito grande, ao ponto que o barco está a naufragar. Aleluia! Porém, quando Jesus estava ainda na outra margem, ele chama os discípulos e diz: vamos passar para o outro lado. Aleluia! Foi a palavra de Jesus: vamos passar para o outro lado. Em outras palavras, aconteça o que acontecer, nós vamos chegar no outro lado, porque eu estou dizendo que nós vamos passar para o outro lado. Porém, no meio do caminho, levanta-se uma tempestade muito grande, o vento, o mar está revolto, e Jesus estará onde? Jesus está dormindo no barco, porque Jesus sabia que ia chegar no outro lado. Porém, os discípulos, sem entender nada, desesperados, acordam o mestre: Jesus, desperta, nós vamos perecer, nós vamos naufragar, está tudo acabado com as nossas vidas, não adianta mais. Jesus, faz alguma coisa. Jesus se levanta, e eu imagino como se ele dissesse: eu não falei, rapazes, que nós vamos chegar no outro lado? Vocês já viram alguma palavra minha cair por terra? Eu não disse que nós íamos chegar no outro lado? É porque nós vamos. Mas a tempestade, o mar está revolto. Aí Jesus se levanta, vai diante daquele mar revolto, e ele só dá uma ordem. Ele diz: mar, aquieta-te, mar, te cala. Aleluia! Aí a Bíblia diz que o vento cessou, o mar fez bonança e tudo ficou tranquilo. E os discípulos olham uns para os outros e dizem: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? É Jesus de Nazaré. E
de estar aqui no nosso meio. Quem concorda, levante a mão para o céu e glorifique o nome do Senhor. Jesus ultrapassa a primeira agitação e ele vai chegando no capítulo 5 e diz: e chegando à outra margem do mar,